Boa noite. E estamos aqui de novo, depois de ter trabalhado com vocês em História Medieval, para trabalhar com a nossa optativa, que vai ser sobre as relações cristãs judaicas no período tardo-antigo e medieval. Para tanto, nós vamos começar explicando uma aula introdutória, inclusive que não tem texto em paralelo, que vai versar sobre judaísmo. E nós vamos colocar as principais noções do judaísmo, os principais conceitos, as doutrinas principais, e vamos contrapor como que o cristianismo mudou essas questões para poder entender as tensões existentes entre o judaísmo e o cristianismo no período tardo-antigo e medieval. Comecemos. O judaísmo ele está embasado em livros, em fontes. As principais fontes judaicas são a Bíblia hebraica, na qual o trecho inicial são os 5 livros de Moisés, conhecidos como Pentateuco. Penta, 5, são os 5 livros de Moisés, também conhecidos pelos judeus como a Torá, a lei. Esse trecho, esse conjunto, está dentro de um conjunto maior, que seria a Bíblia hebraica, que é usualmente conhecido pelos cristãos como Antigo Testamento. E há uma outra coletânea ampla, vasta, que se chama Talmud, que seria a lei oral, da qual adiante eu vou falar. Eu volto a falar. Fazendo uma síntese, que é o que a gente vai poder fazer nessa pequena hora, o conceito de mundo judaico é a ideia de que existe um Deus único, criador dos céus e da terra, mas que não se confunde com o mundo. Não existe panteísmo, não existe o Deus na natureza. O Deus transcende a natureza, está acima dela, ele a cria, mas não se mistura com ela. Se desenvolve o conceito do povo eleito. O povo eleito é um conceito de que os judeus têm uma missão universal de transmitir valores, de transmitir princípios para a humanidade e a ideia do Deus único. É preciso se deixar claro que não significa uma superioridade deste povo, não existe aqui a ideia de um povo melhor, superior ou com mais direitos do que o outro. É muito mais um povo que tem uma missão de transmitir os valores do texto sagrado e a ideia de que esse povo vai transmitir para a humanidade a ideia do Deus único universal. Para fazer uma pequena síntese meio filosófica e poética, eu vou usar um filósofo que é da contemporaneidade, que se chama Franz Rosenzweig, que viveu na Alemanha na primeira metade do século XX. E ele fala de 3 elementos e 3 conexões entre esses elementos. O primeiro é Deus, o segundo é um mundo que Deus cria, Deus, mundo, a relação é criação, depois homem, a relação Deus-homem é a revelação e, por fim, a relação homem-mundo é redenção. Óbvio que isso não é o judaísmo antigo, nem medieval, isso é o judaísmo do século XX, que está fazendo uma releitura filosófica. Vamos tentar ver um esqueminha. Aqui nós temos uma pirâmide. No topo da pirâmide, o Deus, nas 2 pontas, as 2 extremidades, nós temos o mundo de um lado, o homem do outro. E a conexão entre eles, aqui eu teria que colocar um triângulo invertido. E eu sou muito ruim de internet, eu não consegui colocar o triângulo invertido, mas imagine que tem uma estrela de 6 pontas, a chamada estrela de Davi. A relação entre Deus e o mundo, do lado direito, seria a criação. Deus criou o mundo. A relação entre Deus e o homem seria a revelação. Deus conta para o homem como ele pode fazer o mundo melhor, através de que atitudes, através de quais comportamentos. Então a revelação é o diálogo entre o Deus e o homem. Por fim, o homem deve executar
essa revelação, fazendo a redenção do mundo e da humanidade. Claro, isso é uma proposta filosófica, uma análise filosófica de um conceito religioso. A ideia de que se o mundo está bom ou está mal, não é por culpa do Criador, é por culpa do homem que não soube executar o projeto. É como se tivesse recebido um manual de instruções, um manual de como executar o mundo melhor, mas ele não soube ler o manual de instruções e então não conseguiu fazer funcionar o mundo. O mundo não ficou bom. Essa é a ideia bem simplista dessa reflexão de Franz Rosenzweig. Muito bem. Em termos de uma visão histórica, isso evidentemente está embasado em religião, teologia, e é uma crença. Isso não é necessariamente uma verdade, um fato, mas é assim como o povo judeu, a religião judaica se vê, se representa. Deus escolheu o povo judeu para uma missão redentora. O que deve fazer esse povo? Deve agir de acordo à lei. O Pentateuco, aqueles 5 livros de Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Dentro desses 5 livros, existe 613 preceitos, que seriam ações do homem. 365 desses preceitos são proibições, do tipo: não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, etc, etc. Já 248 são ordenações. Amarás ao próximo como a ti mesmo, guardarás o sábado para santificá-lo. Então, esse conjunto faz as 613 mitzvot, o termo em hebraico, em português, 613 preceitos. Seria a base do judaísmo bíblico. Eles, depois, isso aí vai ser reinventado e repensado e transformado. Vão derivar dessa espécie de constituição religiosa os preceitos da lei oral. Mas, num primeiro momento, vamos pensar o seguinte: constrói-se o primeiro templo na época de Salomão, tem um período da monarquia e o período dos 2 reinos também, e aí existe uma crise que acontece e começa a haver uma crise social e uma crise espiritual. Na crise social existe uma crise em termos de questões de terra, de bens, uma crise social, e ao lado uma crise espiritual no qual se faz a idolatria. Então os profetas advertem do castigo, o povo reluta em se comportar de acordo, e segundo a interpretação religiosa, né, Deus castiga-os com a conquista estrangeira, o exílio e o cativeiro da Babilônia durante 50 anos. Aí, os profetas do exílio, do período do cativeiro da Babilônia, eles fazem uma interpretação histórica, tá, de que Deus, atuando na história, tem um plano. E o plano é que esse povo vai se arrepender, vai voltar, vai se comportar de acordo aos 613 preceitos e vai encaminhar um tempo futuro em que vão acabar a miséria, a fome, a exploração do homem pelo homem e a idolatria também. É um conjunto, é um conceito de que há um sentido na história. A história tem um começo e tem um final. Tem uma criação de um lado e tem uma redenção do outro. Seria o início e o final do projeto histórico. A gente chama isso de finalidade ou teleologia. Essa finalidade ou teleologia é a ideia central do judaísmo, do cristianismo depois e do islamismo. A ideia de que Deus atua na história e tem um plano, tem um projeto. Muito bem, toda a prática judaica vem de uma teoria que está implícita na lei de Moisés ou na Torá. Só que, para pegar a essência dela, a gente tem um trecho, uma síntese dela, num texto religioso que se chama Escuta, ó Israel, Shema Israel. E ele começa dizendo assim:
Escuta, ó Israel, o Eterno é vosso Deus, o Eterno é um. E em seguida diz o que está aí no slide. E amarás ao Eterno teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu corpo. E isso significa o quê? A ideia de que a relação do homem de Deus é uma relação em todos os níveis. E diz, tu as ensinarás, repetirás aos teus filhos, falando delas ao te sentares na tua casa, quando estiveres no caminho, ao te deitares, ao te levantares, etc, etc. Significa o quê? A ideia de que existe a transmissão religiosa e cultural que vai se perpetuando através da educação familiar e da educação comunitária. Essa identidade coletiva embasada no monoteísmo e na ética é a base do judaísmo. E, como parte dessa base do judaísmo, existe a ideia de que tem um Deus apenas, uno e indivisível. Ora, isso é diferente no judaísmo e no cristianismo. Aqui uma parte da diferença está implícita nessa oração Shema Israel, escuta Israel, porque diz que tem um Deus, uno e indivisível, Criador do céu e da terra. Ora, no conceito cristão que vai divergir, existe a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um Deus só, mas ele tem três essências, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que se chama, em teologia desse período, três substâncias. Só que essa expressão substância confunde. Então vamos falar de três essências. Já o conceito de Messias no judaísmo, que não está no Shema, mas que está nos profetas, principalmente em Isaías, mas em muitos outros, Miqueias, é a ideia de um rei redentor, um rei que liberta o povo e depois redime a humanidade. Ela é diferente no judaísmo e no cristianismo também. No judaísmo, esse Messias é da casa de Davi e ele é apenas humano e não é parte da divindade. Ele é mortal e é finito. Já no cristianismo, não. Tá? No cristianismo, Jesus é parte de Deus, é um dos elementos componentes da Trindade e que ele é humano e é divino. Mas vamos ver o credo judaico inteiro. O credo judaico está assim: amarás ao Eterno teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Significa em emoção, coração, em razão, alma e com a prática. A gente até diz assim, na cabeça, que seria a alma, seria a razão, no coração, a emoção, e na prática. E diz, isso tem que estar dentro do teu coração, porque o ponto de partida principal é a emoção. A religião se embasa na emoção. E diz que deve-se ensinar isso aos teus filhos, falarás dela quando esteja sentado em tua casa, quando você sai a caminhar, quando você se deita e quando você se levanta. Então a ideia de que a oração ela vai acontecer de manhã, de tarde e de noite. São as 3 orações diárias. Depois fala de 2 símbolos do judaísmo. E as atarás por sinal a tua mão e serão filactérios. Em hebraico, tefilim. São 2 caixinhas de couro. Uma se põe na cabeça e ela é atada por fios de couro, tá? Fica presa aqui. E a outra é posta no braço esquerdo, apontado para o coração, colocando aqueles 3 elementos que estão lá em cima. Coração, alma e força, que seria emoção, razão e prática. Então esses filactérios são usados em orações dos dias comuns, não em sábado, não em festas. E aí fala, na sua mão e entre os teus olhos, porque um está aqui e um está aqui. Depois, nas portas das casas dos judeus tem a mezuzá, que é uma caixinha onde tem um pergaminho. Então o judeu, ao entrar ou a sair de casa, ele entra pensando na presença divina e que ele leva para dentro de casa e que ele leva para fora de casa.
Ou seja, a ideia de que a presença divina está em você o tempo todo e você deve atuar de acordo à lei de Deus. Muito bem. Como que isso se manteve? Tem um longo processo que começa já no mundo antigo, da criação de escolas. Os judeus foram os primeiros que criaram escolas comunitárias. Já na época dos reis Hashmoneus já tinha escolas públicas. E os judeus continuaram mantendo escolas através de toda a história. É o primeiro grupo que se organiza assim como escolas. Os gregos também tinham escolas, os romanos também tinham, mas as dos judeus são anteriores e a ideia de a identidade coletiva se manter, tá, através da educação. Depois, a ideia de que vai se manter esse projeto coletivo porque ele é a vontade de Deus. Isso se reforça muito quando voltam do cativeiro da Babilônia, no final do século VI, e um escriba chamado Esdra, ou Ezra, ele edita a lei ou o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, e passa a fazer leituras públicas do Pentateuco. Aí o Pentateuco é dividido em 50 ou 54 semanas, ou seja, é dividido em trechos, e esses trechos são lidos uma vez a cada semana, sendo lidos nas segundas e quintas-feiras a parte inicial e no sábado o trecho inteiro. Ao lado disso, vai um predicador, que a gente vai chamar ele de rabino, tá? Mas não sempre é um rabino, mas vamos chamar ele de rabino, que vai explicar e vai fazer comentários. Esses comentários começam a ser escritos e guardados. Ou seja, a partir da lei de Moisés, vai se ampliando uma exegese, uma reflexão que amplia, que vai adiante e que deriva dessa constituição religiosa muitas outras ordenações e muitas outras regras. E vai se criar, então, a partir disso, então, a leitura pública da Torá, que se mantém até hoje, até os nossos dias. Nas sinagogas, as segundas e quintas, leitura parcial, inicial, e sábados a leitura integral. Nas festas tem leituras especiais para as festas. Aí eu repito o que eu falei lá no primeiro slide. As fontes judaicas são 3. A Bíblia hebraica, também chamada Antigo Testamento, tendo uma parte especial dela, que é o Pentateuco ou a Torá, que são os 5 livros de Moisés, que é a base do conjunto. Mas eles estão contidos na Bíblia hebraica. E a lei oral, que é a exegese, a reflexão rabínica sobre os trechos de leitura semanal da Torá. Essa exegese do texto da Torá vai criando várias camadas de reflexão, são comentários dos escribas, dos sábios, o que nós vamos chamar de uma maneira generalizante, os rabinos. E é a criação de uma coletânea de análises e adaptações que vai ser a lei oral. Essa lei oral vai criar 2 conjuntos que vão compor depois o Talmud. Então vai ter muita produção de reflexão, novas ideias e novos conceitos e tudo mais. Então vai surgir essa coletânea. A lei oral vai ser organizada em 2 coletâneas. A primeira é a Mishnah. São leis originadas dos 613 preceitos ou mandamentos do Pentateuco da Torá, a partir de exegese, de interpretação, de prédicas dos rabinos, dos sábios, dos escribas, naquele período que é 2 ou 3 séculos antes da Era Comum, do cristianismo, e nos 2 ou 3 séculos a posteriori, no começo da Era Comum. Depois se cria a Guemará. A Guemará é uma ampliação dos comentários da Mishnah, com aprofundamento das leis, lendas, diversos temas religiosos e culturais. E ele é a segunda camada dessa lei orá. A Mishnah mais a Guemará vai nos gerar o Talmud. Muito bem. Agora vamos tentar algumas noções do judaísmo. Uma das noções chaves do judaísmo,
está embasada na ideia de que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. O dia, no judaísmo, ele não começa de manhã. Ele também não começa à meia-noite. Como se diz, meia-noite é metade da noite. Então não é começo de nada, é meio. Meio-dia, metade do dia, não é começo. Qual é o começo? Ou é o nascer do sol, ou é o pôr do sol. O judaísmo fez a escolha a partir dos textos sagrados que o começo do dia é o pôr do sol. Começa-se na treva e se avança para a luz. Então, o dia começa no pôr do sol e termina no pôr do sol. Tá? Então, quando tem uma festa judaica, ela vai começar, dependendo da época do ano, ela pode começar às 5, ou às 6, ou às 7, porque tem uma oscilação no pôr do sol. E o sábado, o dia sagrado, o dia do descanso absoluto, também começa no pôr do sol de sexta-feira e continua através do sábado e termina no pôr do sol do sábado. Esse dia foi colocado no judaísmo como um dia muito importante. Se Deus trabalhou 6 dias e no 7º descansou, o trabalho de Deus foi criar através da palavra. A palavra divina criou. Haja luz, haja água, haja continente, né? Mas de qualquer forma é um trabalho, simbolicamente falando, não é um trabalho braçal, mas é um trabalho de criação espiritual. Se proíbe o trabalho no 7º dia. Então, do pôr do sol do sábado até da sexta, até o pôr do sol do sábado, é proibido fazer qualquer tipo de trabalho. E essas regras do Shabat são muito rígidas. E os judeus ortodoxos ainda hoje praticam elas de uma maneira muito rígida. Os judeus modernos não ortodoxos praticam de uma maneira menos rígida. Mas vamos entender o seguinte, não se pode criar nada novo. Então, o judeu ortodoxo, por exemplo, faz a comida de véspera e deixa a comida em cima, digamos, de um fogão que tenha brasas, porque ele não pode fazer um fogo novo. Ele não pode transformar a matéria. Se tem matéria que está se transformando, ou seja, tem as brasas do fogão, ali pode estar a comida ficar quentinha para poder almoçar no sábado, uma comida quentinha. Mas não pode fazer um fogo novo. Então o símbolo disso é acender velas sexta-feira no horário exato do início do Shabat, que é variável durante o ano devido à questão do horário do pôr do sol. E não fazer nenhum tipo de obra. Tá? Então, tem muitas orações. Começam nas orações da véspera do Shabat, que é a partir do pôr do sol. Tem as rezas matinais, as rezas da tarde. O cristianismo se desvincula do Shabat. O Shabat deixa de ser o dia sagrado. Hoje em dia tem algumas vertentes religiosas cristãs, mas não católicas, que adotaram de volta o sábado e consideram o sábado um dia sagrado. Mas, em princípio, o cristianismo original e o cristianismo católico escolheu o domingo como o dia do Senhor e se distanciou. Foi uma maneira de criar uma nova identidade e se separar. E isso é o que nos interessa no estudo próximo. Então, o sábado foi desvinculado do cristianismo. O judaísmo tem 3 marcos fundadores através de 3 festas de peregrinação. Essas festas são, a um só tempo, históricas, festas de natureza e festas religiosas. Vamos ver cada uma delas e perceber nelas cada um desses elementos. Primeira dessas festas, as 3 estão associadas ao êxodo do Egito. A primeira delas é a Páscoa judaica, que é um período de 8 dias. Nesses 8 dias, os judeus celebram a saída do Egito, da escravidão para a liberdade. Ou seja, é um fato histórico. Mas, além disso, é a primavera no hemisfério norte, que é uma questão da natureza. É, ao mesmo tempo, a criação de um povo, de uma religião nova e de uma
começo de uma codificação jurídica. Começo, que ainda não se consolida nessa primeira festa, vai aparecer na segunda. E é o nascimento do judaísmo. Ao mesmo tempo, no hemisfério norte é a primavera. E existe um início de um ciclo agrícola. Alguns produtos agrícolas já estão maduros. E aí eles são levados em oferenda ao Templo de Jerusalém. Ora, é uma festa de peregrinação que no período que havia santuário, que havia templo, ou que havia o tabernáculo, se faziam as primeiras oferendas, as oferendas da primavera. Então ela é histórica, a libertação, ela é agrícola, que é o início do ciclo da primavera, e ela é religiosa, porque se fazia a peregrinação para o templo. Vamos ver agora as outras duas. Pentecostes, ou a festa das semanas, seriam 7 semanas depois do segundo dia da Páscoa judaica, se conta e se chega no verão. Então, ao mesmo tempo, historicamente falando, é a entrega da lei. É Moisés subindo no Monte Sinai e recebendo as tábuas da lei com os 10 mandamentos. E recebendo também o resto dos 613 preceitos. Tudo de acordo com a tradição. Mas, em termos de natureza, sendo o verão, é o início da ceifa do trigo. Então, é o corte do cereal, que é o alimento primordial dessa cultura, desse povo. E claro, ao mesmo tempo é a consolidação do pacto de Deus com o povo de Israel. Por quê? Através da outorga da lei, se cria uma legislação que consolida a ideia de um povo e de um pacto. E por fim, a nível religioso, a entrega das primícias. Primícias seriam os primeiros frutos da colheita que são levados no santuário de Jerusalém. Ok? Vamos ver a terceira. A terceira é a festa das cabanas. Ora, depois de receber as tábuas da lei no Monte Sinai, tem aquele problema do bezerro de ouro, quebra as tábuas, tem a segunda versão da tábua, mas eles permanecem durante 40 anos no deserto. E eles vivem em tendas, em cabanas. Então a festa das cabanas, em hebraico se fala Sukkah, essa cabana, ou Sukkot, ela tem também duas conotações ligadas a essas cabanas. Recorda os 40 anos no deserto, perfeito, seria as cabanas dos peregrinos, mas ao mesmo tempo é a colheita de outono, que tem que ser feita, porque no clima do Oriente Médio, do Mediterrâneo Oriental, depois do outono vem o período de chuvas, e se não colher, vai estragar. Então eles fazem cabanas e pernoitam nos campos deles, para fazer a colheita dos frutos de outono. Então, se constrói simbolicamente, ao lado de casa, no quintal, uma cabana decorada com elementos naturais, uma cabana feita com folhagem, tá? E com uma certa estrutura pequena, simples. E se faz as refeições durante os 8 dias da festa nessas cabanas. Ela é a festa do final da colheita e, novamente, a entrega de uma peregrinação a Jerusalém com a entrega do dízimo no Templo de Jerusalém. Então se fecha um ciclo de 3 festas de peregrinação. A Páscoa, a Pentecostes e a Festa das Cabanas, que recordam as origens do povo judeu, a saída do Egito, a entrega da lei e os 40 anos no deserto. Consolida assim o ciclo dessas 3 festas. Outras festas. Uma festa que não tinha tanta importância no período bíblico, mas que cresceu em importância através do tempo. É a festa do início do ano judaico. É o Rosh Hashanah, cabeça do ano. Seria um ano religioso, porque o ano agrícola começava na primavera, na Páscoa. Mas esse é o ano religioso, chama cabeça do ano Rosh Hashanah. Ele fica num conjunto de 10 dias, numa extremidade, os 2 primeiros dias são Rosh Hashanah, tem uma semana de intervalo e o 10º dia é o Yom Kippur. A ideia de que Deus está lá no tribunal celeste, julgando todo mundo lá, de acordo ao que fez no ano que passou. Então seriam o primeiro julgamento nos 2 primeiros dias em Rosh Hashanah. Tem uma semaninha para a gente refletir, tentar melhorar, né? A gente reza no Rosh Hashanah e vai à sinagoga no Yom Kippur para o veredito.
eu vou viver ou eu vou morrer. Eu vou ter um bom ano, vou ter um ano ruim. Então a ideia de que nesses 10 dias de penitência, o judeu reflete sobre tudo o que fez. E o auge disso é no Yom Kippur, no qual se faz um jejum de mais de 24 horas. Jejum de comida e de água. Apesar de que se tiver gente que tenha condições de saúde precárias, eles ficam isentos ou parcialmente isentos. Então, se tiver alguma questão, precisa tomar um remédio, por exemplo, vai tomar e tudo mais. Não vai, a penitência não é um sofrimento, mas é um desprendimento da riqueza, dos bens, é um símbolo mais do que um castigo e um sofrimento. É a ideia de você se espiritualizar e se dedicar à reza nesse dia e não ficar pensando em comer, em beber, em prazeres que são legítimos, mas que nesse momento você se distancia. Então, o grande valor nesses 10 dias de penitência é a oração, a autocrítica, a reflexão e o julgamento. Mas o auto-julgamento talvez é mais importante do que o julgamento divino. Ou seja, se você souber fazer sua autocrítica e seu julgamento, Deus provavelmente vai te perdoar e vai te dar um bom ano. E não esquecendo de que ações em prol do próximo. Tudo que você faz na direção do próximo para melhorar suas relações humanas e para o bem-estar das pessoas é considerado como uma coisa importante nesse período. Bom, fora isso, nós temos o ciclo da vida. No ciclo da vida, a gente tem um grande diferencial entre o judaísmo e o cristianismo. Na base do judaísmo, nós temos a circuncisão. O primeiro a ser circuncidado foi Abraão, que tinha 90 e tantos anos, e ele se circuncida e circuncida o seu filho com a escrava egípcia Agar, que era o Ismael. O Ismael é circuncidado com 13 anos e o Abraão com 90 ou 99 anos. 90, é. E depois, o primeiro a ser circuncidado aos 8 dias de idade é o Isaac, que é filho do Abraão com a sua esposa legítima, a Sara. Então, a circuncisão é o rito de passagem, é uma entrada no judaísmo. Quando um judeu nasce e ele é circuncidado, ele passa a integrar o coletivo judaico. Mas se alguém, por exemplo, opta em idade adulta para se converter ao judaísmo, ele deve passar pelo rito da circuncisão. Hoje até que não é tão difícil, porque tem anestesia, porque tem uma série de remédios que você pode tomar. Mas imagine como era difícil se converter ao judaísmo no período antigo medieval, que não tinha analgésicos e não tinha anestesia. Por isso, o judaísmo muitas vezes teve dificuldade de fazer conversões, proselitismo, trazer gente para dentro, porque demandava essa circuncisão. Aos 8 dias de idade, é uma cerimônia extremamente simples e a criança não entra em sofrimento, já que ela tem uma outra estrutura neurológica. A outra cerimônia é uma cerimônia já medieval, é a maioridade religiosa. O menino, a partir dos 13 anos, ele ingressa nos preceitos, ele é obrigado a praticar os preceitos. Ele estuda até os 13 anos e aos 13 anos ele é levado à sinagoga, ele sobe ao altar e ele lê nos pergaminhos, ele lê no Pentateuco escrito de maneira manual, né? Manuscrito, e ele ingressa nos preceitos, na prática dos preceitos. Ele é um rito medieval e não tem origem bíblica não, tá? O Bat Mitzvah, que é a cerimônia equivalente da mulher, ele tem muito mais a ver com o século XX, com o começo da emancipação feminina, e ele é feito para meninas aos 12 anos. Ele é uma cerimônia coletiva, geralmente, mas já existe algumas sinagogas mais modernas que a menina faz individualmente. Mas é um rito recente. Casamento judaico. Casamento judaico é muito parecido com o casamento em geral,
mas ele tem 7 bênçãos, ele tem a troca de alianças e ele tem uma quebra do copo. Mas tudo isso não vai nos interessar no sentido das relações cristãos-judaicas, então nós não vamos falar muito disso. E os ritos mortuários, forma de enterrar, né, e a forma de luto e a recordação dos antepassados. O judaísmo tem várias cerimônias de recordação dos mortos. Tem a primeira semana, uma espécie de luto caseiro, que se fica em casa rezando. Depois tem aos 30 dias uma celebração. E com alguns meses, até um ano, se faz a inauguração da lápide do túmulo. São várias cerimônias. E a ideia de que na data da morte do ente querido, do pai, do avô, a gente faz uma oração na sinagoga. De ano em ano, continua lembrando essa data e nas 3 festas de peregrinação e no Yom Kippur se faz uma reza de oração também para os mortos. A distanciamento do judaísmo do cristianismo, que é o que nos interessa. Então, vamos ver. A circuncisão é abolida no cristianismo e substituída pelo batismo. Quem é que direcionou isso, o principal mentor disso? Paulo de Tarso. Paulo, que era judeu, nasceu e viveu como judeu, praticava os preceitos, ele percebeu que para converter ao judaísmo cristão ainda, era necessário atenuar certas exigências. E uma delas é a circuncisão. E a outra é o estudo e a prática dos preceitos. Então Paulo criou 2 categorias, os judeus e os convertidos ao judaísmo cristão, que aboliu a circuncisão, substituiu pelo batismo e que aboliu a necessidade de estudar e praticar os preceitos. Deixa de ser necessário. Isso atenua a dificuldade da prática judaica e permite a aproximação dos pagãos ao cristianismo. E com isso, o judaísmo e o cristianismo se distanciam. Outra questão que distanciou as 2 religiões, a ideia do Deus uno e indissolúvel, inseparável, e a ideia da trindade. As 2 religiões continuam tendo um sentido ético da existência humana, ambas almejam a redenção, mas têm uma visão diferente de como essa redenção vai ser obtida, principalmente porque o conceito de Messias é diferente. No judaísmo ele é humano e não chegou, e no cristianismo ele é Jesus, ele é divino, já veio e voltará, mas ele é parte da divindade. Por fim, a outra grande diferença é a questão da idolatria. O judaísmo nega radicalmente a idolatria e não aceita imagens no seu santuário e na sua sinagoga. Proíbe a imagem de deuses, de santos ou de seres vivos. Já o cristianismo, ele admite as imagens de Jesus, de Maria e dos santos. Com isso, a sinagoga quase que não tem imagens. Eu seria mentiroso se eu dissesse que não tem. Mas o que não tem, de maneira absoluta, é imagens humanas. Há algumas coisas permitidas na decoração da sinagoga, até por causa do contato com o cristianismo. Então, se permitem alguns tipos de imagens que lembrariam os anjos. Imagens de aves, tá? Que lembrariam os querubins, os serafins, e as imagens de leões, que lembrariam os Arielim, que são os anjos. Mas isso é a única exceção que se fez através da história nas sinagogas, na decoração. Mas fica claro que não são cultuados e não representam o Deus, nem santos, nem Jesus, nem Maria. Tá? Então o judaísmo nega radicalmente a idolatria e o cristianismo permite as imagens de Jesus, de Maria e dos santos, havendo, portanto, uma divergência bem aguda. No sentido da história, da criação à redenção, é comum as 2. As 2 almejam um final dos tempos, só que veem isso de maneira diferente. O Messias é humano no judaísmo e não é divino. E Jesus é Deus e é humano também. Para os judeus o Messias ainda não chegou,
E as profecias diziam que, é a percepção judaica, que quando ele tivesse vindo, acabariam as guerras, violência, exploração do homem pelo homem, e como elas não acabaram, os judeus entendem que não chegou. E o cristianismo diz que ainda não havia condições e que Jesus volta uma segunda vez. O judaísmo contemporâneo tem muitas correntes. Se alguém for estudar, nós não vamos falar sobre ele, nós vamos falar sobre o judaísmo tardo antigo e medieval, mas existe hoje em dia, por exemplo, judeus ortodoxos de vários grupos e subgrupos. Os judeus modernos têm os conservadores, os reformistas, e existe inclusive os judeus laicos, judeus até que se consideram judeus pela cultura e não pela religião. Então, uma multiplicidade de correntes judaicas no judaísmo. Então, não há homogeneidade. A relação entre o judaísmo e Israel é profunda e ampla. Os judeus entendem Israel como a consecução de uma parte daquele projeto de redenção, que é a volta dos judeus para Israel e a criação de um lar nacional e de um Estado lá em Israel. E o judaísmo e o sionismo são profundamente interligados. E por aqui chegamos ao final. Foi um prazer estar com vocês. Essa gravação não comporta um texto, tá? E na próxima gravação eu vou já colocar um texto para a próxima gravação, que eu vou fazer na semana que vem. Um grande abraço, um prazer estar com vocês de novo e em breve dialogaremos. Boa noite.